Há muito tempo eu não sofria tanto como nesse jogo. Que coisa, meu Deus do céu. Quando a gente espera que o Flamengo vai deslanchar, ele encalha. Esse confronto era para estar decidido. Que aí entra o X da questão, de um time que o próprio Felipe Luiz falou repetidas vezes que é obrigação dele fazer o time jogar bem. Que é um compromisso dele fazer o time jogar bem. E o Flamengo não tem conseguido jogar bem. Que coisa para mobilizar mais um atleta, um jogador, do que um jogo de mata-mata, fora de casa, sabendo que está tudo contra ali e você tem vantagem e você pode conquistar um título que para muitos é inédito, para uns é a primeira vez essa situação diferente. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí. Rossi foi de vilão a herói nessa classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, que agora dessa vez vai enfrentar o Racing. Vale lembrar que o Racing é um time melhor do que o Estudiantes, então para o Flamengo tentar né, avançar de fase, tem que melhorar e melhorar muito, né? Rossi, durante as cobranças de pênalti, consegue fazer 2 defesas e ajuda o Flamengo a avançar de fase, né? A atuação do Flamengo aí, não podemos nem colocar atuação, porque o que o Flamengo fez hoje é brincadeira. O Flamengo flertou com a eliminação muito grande. Mano, chegou um momento do jogo ali que quando saiu o segundo gol que estava impedido, bem impedido, eu falei, não é possível. Jogar bola aérea, disputa aérea. O Flamengo perdia todos os lances. Sempre a segunda bola era do time argentino. Nesse vídeo aqui vamos debater um pouco sobre isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Deixa o like e tamo junto aí. Há muito tempo eu não sofria tanto como nesse jogo. Que coisa, meu Deus do céu. Quando a gente espera que o Flamengo vai deslanchar, ele encalha. Esse confronto era para estar decidido desde o jogo no Maracanã. Desde o primeiro jogo no Maracanã, no primeiro tempo do Maracanã, já era para estar decidido. E, no entanto, a gente viu o sufoco que foi. Eu não acho nem que o Flamengo... Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Assim que o Flamengo foi dominado. Houve alguns momentos ali no primeiro tempo que o Estudiante chegou a fazer uma blitz, assim, de 2, 3 ataques. Mas nada tão assustador. O Flamengo parecia com o jogo dominado. Mas com aquela nhaca, com aquela preguiça de fazer gol, que caracteriza esse time do Felipe Luiz algumas vezes. Tem jogos que ele arrebenta. Não à toa é o maior ataque da competição, do brasileiro, né, naturalmente. Mas tem vezes que ele parece que tem assim, um certo desprezo por fazer gol. Quantos chutes o Flamengo deu no primeiro tempo? Eu me lembro 2 do Saúl só. Nem chego a considerar chute o do Pedro, que com gol escancarado empurrou e a bola bateu no zagueiro do Estudiantes. Uma bela jogada do Samuel Lino. Uma das poucas belas jogadas do Flamengo. Que acabou, entretanto, tomando aquele gol no último minuto do segundo tempo. Era a única coisa que não podia acontecer. Pois aconteceu. Bola nas costas lá do Varela. O Varela não chegou. O Plata também, que marca tanto, não chegou para a marcação. E o cara acertou uma bomba, mas que o Rossi falhou. Porque a bola passou em cima da cabeça dele. Se a bola tivesse ido num dos cantos, com a força que foi, eu nem culparia o Rossi. Mas um goleiro da categoria do Rossi não pode tomar um gol com a bola passando em cima da cabeça dele. E foi o que aconteceu. Quando ele cruzou as mãos, a bola estava balançando a rede. O reflexo foi tardio. Mas aí coisas do futebol. O mesmo Rossi, que eu realmente... Não vou dizer que ele foi um frango,
Uma bomba daquela não é frango, mas foi uma falha. O goleiro não pode tomar uma bola por cima da cabeça. Até porque não foi tão a queima-roupa também. Mas aí o Rossi vira o herói na classificação. O Rossi, na disputa por pênaltis, pegou 2 pênaltis. E eliminou o 5º batedor do Flamengo, nem precisou bater. Eu tenho a impressão que seria o Saul, que é o mínimo que eu esperava. Me surpreendeu o Léo Pereira batendo pênalti. Já houve decisão por pênalti que ele não bateu. O Léo Pereira, a gente sabe que bate bem na bola, que cobra falta bem, né? Senti falta dele bater no jogo em que nós fomos eliminados na Copa do Brasil. Em que bateram o Samuel Lino e depois o Olaciano. Dessa vez, pelo menos, nenhum dos dois. Quer dizer, o Olaciano nem entrou em campo, coitado. Mas o Samuel Lino não foi colocado na cobrança. Agora, gente, tem umas coisas que são meio desanimadoras. A gente podia estar aqui animado. O Flamengo classificou para uma semifinal. O Flamengo está de novo numa semifinal da Libertadores. Isso é muito grande. Isso é muito legal. Mas, cara, tem coisas que precisam ser resolvidas. Não pode o Flamengo ficar nessa de dominar, de tocar e não concluir, cara. É uma coisa impressionante como o Flamengo parece ter aversão ao chute. Repito, os 2 únicos chutes de verdade foram do Saul, que é um baita jogador, nessa passagem. Que baita jogador é o Saul. Foi um dos poucos que se salvaram para mim, em termos de rendimento durante os 90 minutos. Repito, a outra chance que o Pedro poderia ter feito, ele vendo o zagueiro, está faltando ao Pedro coisas de reflexo que ele antigamente tinha, que eu acho que ele não recuperou. Desculpa, Wallace. Só para falar, eu acho que ele... Beleza, se ele chega ali e fala, ó, tem vários jogadores que não jogaram nada hoje, beleza. Loucura isso. É uma loucura. Agora, ele pode dizer, coletivamente, foi uma partida muito ruim. Pode até botar na conta dele. Já que ele quer ficar bem, vai lá. Foi uma partida coletivamente muito ruim, por culpa minha. Eu vou ter que consertar. Mas daí ele vai estar mentindo também. Hã? Aí ele vai estar mentindo também. Pode ser que seja. O Flamengo... pode ser que seja. O Flamengo, no começo do jogo, falei isso na transmissão aqui do Arquibancada, toda a bola nas costas dos volantes, a chamada entrelinhas, toda a bola entrou. Isso pode ser culpa dele. Isso pode ser culpa do posicionamento dele. Então, assim, tem várias coisas. O Flamengo perdeu todas as disputas pelo alto. Isso pode ser culpa dele também. Qual foi a frase? Ele pode trazer para ele ali. Agora, dizer que foi uma partida, a partida não foi ruim, porque assim... É que eu acho que tem as coletivas que você fala, e eu concordo, são coletivas muito boas, no geral do Felipe, né? Mas várias vezes ele dá explicações táticas... Ele traz outros elementos, eu acho, para explicar algumas coisas. Nessa, especificamente, ele teria que passar por crítica aos jogadores. E aí, eu acho que ele prefere Mas acho que tem um tirar ponto. o pé. A manchete o Flamengo... Ele falou, amanhã as manchetes serão... O Flamengo está na semifinal, mais. Eu acho que, dependendo do cuidado que você coloca do depois desse mais, tem que ter o mais. Se o que você coloca depois desse mais o Felipe Luiz é um paneleiro. O Felipe Luiz passou... O Flamengo passou mais. O Felipe Luiz é um paneleiro. O Felipe Luiz não sabe nada. O Felipe Luiz montou um time horrível. Aí esse mais é uma loucura. Agora, o Flamengo está na semifinal, mais. Fez um jogo ruim. Tecnicamente falando, vários jogadores não foram bem. A dupla de volantes tomou muito bola nas costas. A bola aérea do Flamengo não encaixou hoje. Cara, qual é o problema desse mais? Qual é a questão desse mais aqui? Porque passou, obviamente. É fantástico estar na semifinal da Copa Libertadores, sim. Mas a campanha do Flamengo na Copa Libertadores da América 2025 tá cheia demais, pô. Não, tá cheia demais, não. O Flamengo passou em segundo na fase de grupos com um grupo que era extremamente acessível. O Flamengo passa um perrengue agora com os Estudiantes numa eliminatória que era muito mais fácil de ser passada, principalmente pelo jogo da ida, né? E, claro, a gente fala da arbitragem no segundo tempo, mas o Flamengo diminuiu muito o ritmo no segundo tempo também. Então, esse mais, se você tiver cabeça no lugar, se não for um idiota, se você souber o que você vai falar depois desse mais, tem que falar mesmo, pô. O Flamengo jogou 6 mais 4, 10, né? Sim. O Flamengo jogou 10 vezes na Libertadores. Tem um jogo que não tem mais. Um jogo. Que é a volta contra o Inter no Beira-Rio. Um jogo. As atuações do Flamengo, a campanha é ótima. Você chega numa semifinal de um torneio como a Libertadores, a campanha é sempre ótima. Porque você está entre os 4, de um torneio difícil. Agora, as atuações do Flamengo na Libertadores são
de regulares para péssimas. Primeira fase, não salva nenhuma. Nenhuma atuação. Das 6, não salva nenhuma. Não sei como o Flamengo conseguiu segurar o empate com o Central Córdoba. O Flamengo tomou bola na trave do Táchira na última bola do jogo na Venezuela e o Rossi fez um milagre na última bola contra o Táchira no Maracanã. Se qualquer uma dessas duas bolas entrasse, o Flamengo estava eliminado. Ponto A. Então, da primeira fase, não salva nenhum. O primeiro jogo contra o Inter, o Flamengo joga bem no primeiro tempo, cai no segundo. E o jogo do Beira-Rio, o Flamengo joga muito bem. Esse joga muito bem. O jogo do Estudiantes, primeiro meia hora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, já uma falta de eficiência absurda. Então, qual foi? O Flamengo, de 10 jogos na Libertadores, fez 1 no nível que você não precisa colocar mais. 1. Isso daí é só análise. Isso é só análise. Então, assim, acho que isso precisa ser apontado de um time, que aí entra o X da questão, de um time que o próprio Felipe Luiz falou repetidas vezes que é obrigação dele fazer o time jogar bem. Que é um compromisso dele fazer o time jogar bem. E o Flamengo não tem conseguido jogar bem com consistência. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, assim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí você tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim. Eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque você também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, nem razoável, porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique.
com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois no segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente, o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou, pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçado. O Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá, Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Alerta para o Flamengo. Felipe Luiz, daqui a pouco eu volto com você. Eu vou pegar um pouco o gancho da entrevista do Felipe, não vou mais fazer a abertura aqui, eu pretendia, porque obviamente já andamos na discussão. O que me pega um pouco é no Flamengo, que para mim, quando joga o que pode, joga o melhor futebol do país, é que o Flamengo não havia feito gol 12 partidas atrás. Nas últimas 11 ele havia marcado pelo menos um gol. E essa partida tinha sido um jogo de mata-mata contra o Atlético Mineiro. O jogo de ida da Copa do Brasil. Verdade, em casa. Se há uma coisa que costuma ajudar muito as grandes equipes, como é a equipe do Flamengo, que obviamente é uma equipe ainda sendo construída, e eu não falo só da parte tática, isso vale também para o Palmeiras, eu falo da personalidade da equipe sendo moldada nas dificuldades, ultrapassando situações difíceis e até quando não joga tão bem, ou não joga como está acostumado a jogar como hoje, é que essas equipes costumam ter mais chances no mata-mata ou até ganhá-los quando há uma capacidade de mobilização nesses jogos que tem um caráter diferente. Eu penso muito, eu não estou comparando as equipes, no Manchester City do Guardiola, que foi, não ano passado, mas nos anos anteriores, pelo menos 5, 6 anos, a melhor equipe do mundo. Talvez no ano do Klopp e o Liverpool, foi melhor que o Real Madrid. Mas chegava na Liga dos Campeões, o Real Madrid crescia no momento decisivo e o City mantinha o nível. E precisava alguma coisa a mais para conseguir fazer valer a sua força real que existia nesse tipo de jogo especificamente. Eu vendo a Copa do Brasil e vendo esses jogos do Flamengo contra os Estudiantes, eu tenho a impressão que o Flamengo também precisa achar essa coisa diferente para esse tipo de jogo. Alguém está falando, mas o Flamengo poderia ter vencido o jogo de ida com facilidade, teve arbitragem, perdeu gols, eu sei. E teve chances, independentemente da arbitragem, de fazer um placar mais elástico. Para mim parece muito claro que o Flamengo tem se sentido mais confortável, ele é mais Flamengo nos pontos corridos do que tem sido, pelo menos nessa amostragem de mata-mata da Libertadores. A não ser quando enfrentou o Inter, que é uma equipe brasileira. Eu ia te falar isso, porque contra o Inter foram 180 minutos de pura supremacia. Não, o Inter é horroroso também, né? Não estou querendo diminuir o que o Flamengo fez, porque foi muito grande, principalmente o jogo do Sul. Mas, assim, a gente viu o que aconteceu com o Inter depois. O Inter não se achou. O Inter também não teve essa força de mobilização que a gente viu em Estudiantes até hoje. Então, quando o Mauro pergunta pro Felipe qual é a maior lição, eu acho que é essa. É tentar entender como fazer alguma coisa diferente na mobilização da equipe, e aí não é só uma questão tática, técnica, para uma equipe que raramente oscila, que joga muito bem quase sempre. E essa resposta acho que cabe ao treinador para os outros jogos de semifinais, e de agora em diante acho que talvez alguma coisa tenha sido aprendida pelo Flamengo no jogo de hoje. Seria essa mobilização, Eugênio? Porque assim, eu acho curioso. Essa não é uma resposta fácil, tá? Pois é, porque eu acho curioso isso. É uma equipe, antigamente há alguns anos... Você pode discordar de mim também. Não, sim, se falava o seguinte, mas os jogadores estão aí no Flamengo, aí tinha o Everton Ribeiro, tinha o Diego, tinha o Gabigol, o Bruno Henrique, que ainda está aí, esses caras estão de barriga cheia. Muitos títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro e tudo. É preciso renovar o elenco para aumentar o apetite, gente... esse elenco está absolutamente renovado. Você está falando daquela época, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Acho que o Léo Pereira, né? A gente pode colocar aí no pacote também, que já está há algum tempo. É mais antigo também. Exatamente. Mas é um elenco todo renovado, jogadores experientes, jogadores que já viveram Libertadores, já viveram Copa do Mundo, já viveram Eurocopa, já viveram Champions League. É uma casca diferente.
É diferente mesmo. Pois é diferente de Libertadores. Tá? Esse ambiente não tem lá. Mas são caras que já viveram experiência, já viveram grandes vitórias, grandes conquistas e também momentos de muita dificuldade, de derrotas, de eliminações e tudo. Gente, quer coisa para mobilizar mais um atleta, um jogador, do que um jogo de mata-mata, fora de casa, sabendo que está tudo contra ali e você tem vantagem e você pode conquistar um título que para muitos é inédito, para uns é a primeira vez essa situação diferente. O que mais para mobilizar? Não é falta de mobilização. Não existe isso. Não houve falta de mobilização. Houve incapacidade de colocar em prática a qualidade técnica que esses jogadores têm. Em muitos momentos parecia... Sabe o que eu fiquei pensando na minha cabeça assim? Sabe quando a gente tem pesadelo? Que a gente está caminhando para um lugar, a gente não consegue nunca chegar naquele lugar? Era a impressão que eu tinha dos jogadores do Flamengo. Quando eles tinham a bola, o Samuel Lino várias vezes. Teve uma no primeiro tempo que ele arranca cara a cara, lado a lado com o zagueiro. Ele tem vantagem, ele está com o corpo na frente da bola. Ele não consegue chegar na bola inteiro para fazer a finalização. O zagueiro dá um corte, tira a jogada. E em vários momentos do jogo, a minha impressão era essa. Faltava um sopro extra aos jogadores do Flamengo que demonstraram claro nervosismo porque erraram muitas tomadas de decisão e muitas execuções de jogo de passes. Você acha que o mata-mata, um adversário argentino, um ambiente não tem nada a ver com isso? Claro que tem. Tem tudo a ver com isso. Sabe por que eu citei? Mata-mata, ambiente argentino. Tem tudo. E o caráter do jogo são coisas que não existem no brasileiro. Não. Mas o futebol, para ganhar com facilidade esse jogo, o Flamengo tem. Ô, Birner, vou falar uma coisa que muita gente pode achar, pode parecer piegas para muita gente. Esse torneio foi criado à imagem da Champions League, né? Que era a Taça dos Campeões da Europa, né? O nome inicial, né? Sim. E aqui, quando começou, se pensou também em algum nome parecido, mas rapidamente se transformou em Libertadores da América. E eu acho que isso tem um significado. Que é um nome muito mais bonito que Champions League, né? Então, mas o que foram os Libertadores da América? A exceção aqui do Brasil, né? Pessoas que lutaram por um ideal contra o poder e a força e a superioridade da coroa espanhola. E ganharam como? E conseguiram como? Na superação, na estratégia, na resiliência, nesse tipo de ambiente que eles conseguem traduzir isso em jogos de Libertadores. O poder do dinheiro não basta, é importante. O elenco mais qualificado tecnicamente pode ajudar muito, mas tem que ter um extra de superação, tem que ter um extra de personalidade que o Flamengo não teve hoje, que o Flamengo não teve ano passado contra o Peñarol, que o Flamengo não teve ano retrasado contra o Olímpia. O Flamengo hoje flertou seriamente com a eliminação. Passou muito perto de ser eliminado. Muito perto de ser eliminado. Então, é isso aí. Nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo avança de fase aí para a semifinal da Libertadores. Porém, a classificação já era prevista, acho que por quase todo mundo, né? O Flamengo avançando de fase. Mas de como né, que o Flamengo avançou, da tal maneira que o Flamengo avançou, que a gente não esperava, né? Sendo um sufoco para avançar de fase, uma atuação vergonhosa dentro de campo, jogadores muito abaixo individualmente, e isso reflete no coletivo, né? Ou vice-versa, né? Se o coletivo não tá bem, o individual acaba não aparecendo. A gente poderíamos salvar, acho que só o Saul, que se destacou, na minha opinião. É difícil dizer que alguém se destacou nesse time, porque a atuação foi vexatória. Seria vexatória se tivesse eliminado, mas uma vergonha do jeito que o Flamengo atua. O Flamengo perdendo todas as bolas, disputa por alto, todas as bolas o Flamengo perdia, não ganhava uma. Chegou a levar o segundo gol, porém estava impedido. E ainda tem a situação de como que o Felipe Luiz não tirou o Arrascaeta e o Pedro antes durante o jogo. O Arrascaeta não estava jogando bem. O Luiz Araújo no segundo tempo não entrou bem. E o Flamengo sim teve pelo menos uma chance ali com o Pedro, mas o jogador do argentino conseguiu bloquear a finalização dele. A finalização do Saul de fora da área, que uma bateu na trave, o goleiro defendeu, e a segunda
acabou indo pra fora. Entendeu? Passou perto, mas chegando pra fora. Mas uma atuação que o Flamengo era só arame liso, né? Só tocava, tipo, tocava a bola, mas não espetava ninguém. Era isso que o Flamengo fazia para tentar manter o controle do jogo e não sofrer ameaças. Porém, no início do primeiro tempo, final do primeiro tempo, acabou levando o gol, né? E no segundo tempo voltou a mesma coisa ali. Foi o mesmo roteiro do primeiro tempo. Acabou levando o segundo gol. E... porém, graças a Deus está impedido. Foi para os pênaltis o Rossi de vilão a herói nessa classificação, né? Se atentar em alguns pontos para a semifinal, que o Racing é um time bem melhor do que o Estudiantes. E daqui para lá é melhorar que final de semana tem mais um jogo aí, se não me engano agora contra o Corinthians fora de casa, né? É isso aí, deixa tua opinião sobre o jogo, tamo junto e é nóis aí na sua.